Análise técnica conta com a participação de Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Sinais de alarme nas matérias-primas. De alarme ou de algum cuidado a ter. Isto porque as matérias-primas desde 1 de junho a esta parte valorizaram entre um 30% e um 70%, uma valorização bastante considerável. Andar contra a tendência, eu alerto que pode ser verdadeiramente perigoso, mas para quem já começa a observar, portanto, os gráficos com alguma maior dedicação, começa a constatar que nestes níveis verificamos alguma descarga de títulos, portanto, algum volume forte nos dias de vendas e algumas divergências nos osciladores. O caso da soja, que após valorizar 34%, o caso do trigo, 51%, e a aveia e o milho valorizaram 70% e 77% respectivamente. São fortes valorizações para 2 meses, 2 meses e meio. E a ideia é que pode haver aqui uma quebra a partir de agora? Poderá haver. O que eu quero dizer é que pedir a um investidor, ou dizer, ou recomendar a um investidor que se coloque baixista também não é aconselhável porque é ir contra a tendência. Os mais atrevidos é aqui que procuram grandes oportunidades, mas aquilo que me dizem os gráficos é que este volume vendedor começa a ser sinal de que pouco a pouco se vão desfazendo de algumas posições. Não quer isto dizer que ele se, portanto, torne agora baixista. Quer dizer que procurará alguma correção, aliviar grande parte destas subidas para possivelmente num futuro continuar a subir. Luís, dizia que os mais corajosos é aqui que tomam posições de venda começam a shortar, como se costuma dizer, as matérias-primas, é isso? É, que começam, portanto, A apostar na queda. a apostar na queda das matérias-primas, digamos assim. É um conceito que eu gosto pouco de referir a apostar, mas no fundo é isso. Eles, quando o fazem com este atrevimento e com este fim especulativo, resulta em parte de uma aposta. Mas também, para explicar, porque tecnicamente há uma equação, que é a equação rentabilidade-risco. Quer isto dizer, estão tão perto da resistência, que é o nível mais alto alcançado na última semana, últimas 2 semanas, e estão com um grande percurso possível de descida ou de aproveitar mais-valias dessa descida. Portanto, é aí que esses investidores se incorporam no mercado à procura. Porque depois o que fazem é, quando aquela resistência a ser batida, eles assumem aquelas perdas que são mínimas e colocam-se novamente altistas e recuperam depois na subida. Ou porque já ganharam 70% e em mercado de futuros temos que replicar isto por 10%. Portanto, replicar por 10... Está mais alavancado. Exatamente. Portanto, é um ganho interessante já. É um ganho já muito interessante e se já ganharam podem-se dar ao luxo de perder e ter um bocadinho deste atrevimento. No fundo, comportam-se um bocado assim. Luís, outro dos títulos em destaque são os títulos da Apple. Ninguém ousa dizer mal da empresa, mas a verdade é que já começa a haver aqui pessoas a acreditarem que já se atingiu aqui um auge. Pelo menos para o curto e talvez médio prazo, é aquilo que me diz o gráfico. E isto porque, conforme podemos verificar, no início deste ano todas estas subidas estão consolidadas e, de alguma forma, o volume mostra que, de facto, houve aqui interesse em todas estas compras, mas após as primeiras grandes correções, desde tocar os máximos de $644, verificamos que é ao contrário, é o volume vendedor que começa aqui a predominar. Porquê é que isto acontece ou porquê é que se dá isto? Porque aqueles grandes fundos de investimento que andaram a seguir esta cotada durante muito tempo vão descarregando, é assim que eu digo, o papel aos poucos, porque se o fazem de uma forma abrupta, a queda também é brutal. A queda é muito mais vertiginosa e os investidores entram em pânico e desfazem-se. E eles querem se desfazer ao preço sempre mais alto e vão fazendo descargas. Dão do género ordens, portanto, para a mesa de negociação, vai desfazendo aos 10.000 títulos de cada vez. Porque existem softwares que detectam as compras e as vendas desses títulos e estão programados, por exemplo, para 10.000 títulos cada vez e eles desfazem-se de 9.999. Sem que isso se note muito na cotação. E nós constatamos que desde maio, abril, maio, a esta parte, pode-se comparar no gráfico que o volume vendedor é claramente superior ao comprador. Para termos uma ideia, o volume médio de negociação vai entre os 20 e os 30 milhões de títulos e neste momento o comprador está a atingir níveis de 7 milhões. Portanto, é considerável esta diferença e dá para verificar. Mas como o comando é o preço, se verificarmos os preços máximos a serem superados e esse volume depois comprador a tornar-se crescente, depois volta à sua tendência natural, que será a de subida. Para já é de desconfiar. Luís, muito obrigado ao comentário Obrigado. de Luís Correia Tavares, a análise técnica no fecho de contas.